forte, então vamos. Então Jesus foi com os discípulos a um lugar chamado Getsêmani e disse-lhes: sentai-vos aqui enquanto vou ali orar. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Então ele lhes disse: a minha alma está tão triste que estou a ponto de morrer. Ficai aqui e vigiai comigo. E adiantando-se um pouco, prostrou-se com o rosto em terra e orou: meu Pai, se possível, afasta de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Voltando para os discípulos, achou-os dormindo. E disse a Pedro: vós não pudestes vigiar comigo nem uma hora? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Retirando-se mais uma vez, orou: meu Pai, se não for possível afastar esse cálice de mim, que eu o beba, seja feito a tua vontade. E voltando outra vez, Jesus achou-os dormindo, porque seus olhos estavam pesados. Deixando-os novamente, foi orar pela 3ª vez, repetindo as mesmas palavras. Então voltou para os discípulos e disse-lhes: ainda dormis e descansais? Chegou a hora, e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Vamos, levantai-vos. Aquele que me trai está próximo. Você pode orar comigo, abaixar a sua cabeça e fechar os seus olhos. Senhor, obrigada pela tua palavra, que é alimento para essa manhã, que é alimento para a nossa vida. Senhor, obrigada porque não estamos sós no mundo perdido, mas temos o teu Espírito, temos a tua palavra, e eu sei que o Senhor nos guia dia após dia para viver aquilo que está no seu coração, aquilo que é o teu desejo para nós. Então eu te peço em nome de Jesus, enche-nos com essa palavra hoje, Senhor. Toca o nosso coração, nos satisfaça com aquilo que vem do céu, não com o que queremos ouvir, mas com aquilo que precisamos ouvir. Senhor, em nome de Jesus, cale qualquer outra voz que não seja a tua, que não venha do céu. Queremos dizer que o nosso coração é terreno fértil para aquilo que o Senhor vai derramar hoje. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Meus irmãos, após ter celebrado a última Páscoa e ter instituído a ceia, Jesus vai ao Monte das Oliveiras, acompanhado de seus discípulos. E chegando lá, ele leva os 3 mais próximos, Pedro, Tiago e João, e vai para o Getsêmani. Este era um momento de tensão. Jesus estava muito próximo de ir para a cruz. Ele estava à sombra da cruz. Ele estava prestes a fazer o maior ato de amor da humanidade, da história, dar a vida por mim e por você. Um momento muito tenso para ele. Um momento onde a gente consegue ver tão claramente a humanidade de Jesus. Ele sendo 100% homem, 100% Deus. Nesse momento ele diz: orem comigo porque a minha alma está aflita. Estou triste a ponto de morrer. Imagina a agonia que Jesus sente naquele momento. Imagina a dor da alma e a aflição que ele sentiu naquele momento. E logo naquele momento de maior aflição de Jesus, aqueles a quem ele amava não estavam ali com ele. Podiam estar fisicamente, mas de coração, de alma, de espírito não estavam. Logo com ele que quando não tinha comida, ele multiplicou pães e peixes. Logo com ele, que para esses discípulos, quando faltou fé para expulsar demônios, ele foi lá e expulsou. Logo com ele, que quando eles tiveram medo da tempestade, Jesus estava lá para acalmar a tempestade. Quando eles precisaram, ele estava perto. Mas no momento de aflição da alma dele, onde ele fala: eu estou triste a ponto de morrer, eles dormem. Eles dormem. E a palavra que eu quero trazer para você hoje é sobre isso. Por que
que nós dormimos ou paralisamos em momentos tão importantes? Por que às vezes dormimos em momentos tão inadequados da nossa vida? Porque a gente olha para esses 3 e a gente julga, meu Deus, que absurdo. Mas muitas vezes essa atitude é a nossa. Muitas vezes nós paralisamos, dormimos, ficamos como sonâmbulos em momentos importantes. Em momentos em que Jesus nos chama. Por que dormimos em momentos importantes? Versículo 41, a palavra diz: o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Jesus fala isso para eles. Orem e vigiem, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Aqui, gente, está falando sobre o espírito, é o nosso espírito, não é o espírito de Deus. Você vai ver que está com um E minúsculo. Então ele fala assim: eu sei que o espírito de vocês está pronto. Isso quer dizer o quê? Talvez eles quisessem orar e vigiar. Eu acho que era vontade deles, afinal eles amavam Jesus. Mas a carne é fraca. A carne, ela tem debilidades. Aqui eu não estou falando de pecado, eu estou falando de distrações. Eu estou falando aqui de debilidade da carne. A carne luta contra o espírito o tempo todo, 24 horas por dia. E prevalece aquilo que você alimenta mais. E nesse momento Jesus diz: orem e vigiem para que não cedam à tentação. Olha como isso é importante, gente. Para que não caiam em tentação. Algumas tentações a gente só cai por causa da debilidade da carne. Porque a nossa carne precisa ser disciplinada. A nossa carne precisa de disciplina espiritual. Aqui ele não está falando de pecado. Aqui ele está falando que eles vão querer dormir. Que a carne vai querer nessa madrugada estar ali dormindo, roncando, descansando. A carne vai clamar por uma coisa completamente diferente que o teu espírito pronto quer fazer. Quantas vigílias deixamos de participar? Quantos jejuns nós quebramos no meio? Quantas orações deixamos de fazer? Por quê? Porque a carne é fraca. Ela quer algo completamente diferente do que o espírito quer. Muitas vezes estamos com o espírito pronto. Nossa, vai ser uma bênção essa campanha. Eu vou orar, eu vou jejuar, eu vou fazer. E a sua carne clama, clama, clama e vence. E vence por quê? Porque nós não disciplinamos ela. Carne precisa ser disciplinada. Precisamos de leitura de Bíblia. Precisamos de jejum, precisamos de oração todos os dias. Todos os dias a gente precisa colocar a nossa carne no lugar. Porque ela vai clamar por outra coisa. Às vezes, gente, a gente tem um desejo no coração de viver coisas sobrenaturais com o Senhor. Ah, Deus, eu quero ver isso, eu quero sentir. Faz assim, faz assado. Ó, Senhor, manifesta a tua vontade, o teu querer. Mas a gente deixa de fazer o básico, o arroz com feijão, que é isso aqui todo dia. Que é oração todo dia, que é tempo a sós com Deus todo dia. Não adianta, é um processo, a gente não pode pular etapa. Quer viver o sobrenatural de Deus? Faz o básico. Faz o arroz com feijão, disciplina a tua carne. De manhã você está aos pés dele orando. Adorando, como foi falado aqui no louvor. Declare o seu amor para ele todos os dias. Vá para os pés dele e disciplina a tua carne. Ela não manda. A gente quer viver algo grandioso. Queremos viver milagres, mas não estamos dispostos a pagar o preço de disciplinar a carne. Esses homens aqui cederam ao sono. Esses homens aqui não aguentaram a vigília. Será que se Pedro tivesse lutado naquele momento contra o sono, será que depois ele teria negado Jesus 3 vezes? Porque pensa, gente, esses homens deixaram de viver algo sobrenatural no Getsemane. Você vai ver no Evangelho de Lucas que ali, em determinado momento, o Senhor envia um anjo para encorajar Jesus. Eles deixaram de ver isso, estavam dormindo.
Tinha um ambiente espiritual ali, lindo. Quantas coisas eles podiam viver naquele momento com Jesus, deixaram de viver porque dormiram. Será que se ele tivesse orado, vigiado, ele não estaria mais forte quando Jesus estava para ser crucificado e não o teria negado? Será? Alguns erros deixamos de cometer quando nos alimentamos corretamente. Quando disciplinamos a nossa carne e buscamos aquilo que é do alto em primeiro lugar. Eu contei ontem no sítio que eu tenho a Maria de 1 aninho. E a Maria, com 9 meses, a gente descobriu que ela tinha a PLV, que é a alergia à proteína do leite. Então, ela amamentava, eu não podia comer nada que tivesse leite. Eu cheguei a fazer até uma visita aqui na igreja, acho que eu preguei uma vez e eu estava com essa restrição ainda. Não podia comer nada. E você descobre, quando você tem um filho com alergia à proteína do leite, que a indústria inteira é contaminada. Você vai ver que tem leite na batata frita, tem leite na carne, tem leite em um monte de lugar. Você olha no rótulo lá e você vê que tem leite. Então, estava um faqui, pesando 49 quilos. Mas estava firme e forte, que era pela minha filha. Ela chegou a ficar internada no CTI por causa da PLV. Então, eu era firme, não comia chocolate, comia nada. E pensa em alguém que abre mão de uma refeição por um chocolate. Gente, eu sou apaixonada por um chocolate a leite. Eu abro mão de jantar, eu abro mão de almoçar, do que for, se eu puder ter um bom chocolate, sabe? Aquela pessoa sou eu. Mas, Maria com a PLV, eu estava ali, meses sem um chocolate. Mas eu sou casada com o pastor Felipe, que está aqui hoje. E eu tenho um outro filho de 3 anos. E eles não têm nada. Eles podem comer chocolate. Então, dentro da minha despensa tinha o biscoito recheado. Dentro da minha geladeira tinha a barra de chocolate, tinha o bolo, tinha tudo que eles gostam. E eu lembro que teve um dia de madrugada que eu estava com aquela necessidade de comer um doce. Eu queria, e eu abri a geladeira e eu dei de cara com o Milka. Vocês conhecem o Milka? Chocolate Milka? Gente, tenho certeza que aquilo ali vai ter na eternidade. Não é possível, aquele negócio é muito gostoso. Eu abri a geladeira, eu olhei, eu falei assim, acho que eu vou comer um pedaço bem pequeno, porque aí não vai ter problema. E quando eu cheguei próxima a pegar aquele chocolate, eu lembro do rosto da minha filha. Aí o que eu fiz? Fechei a geladeira, disciplinei a minha carne e falei, você não manda em mim. Eu não vou comer. E eu saí daquele lugar e eu não comi. Por que eu estou te contando isso? Quando você olha para a cruz, o que isso gera em você? O que a morte de Jesus fez nascer em você? Será que quando você olha para a cruz, isso te dá motivação suficiente de disciplinar a tua carne e buscá-lo em primeiro lugar? E se alimentar daquilo que vem do alto? Gente, eu sei que a gente tem as melhores desculpas do mundo. Acontece mesmo. Eu posso falar assim, porque eu tenho 2 filhos, porque meus filhos acordam à madrugada, porque eu trabalho, porque eu acordo cedo, porque não dá tempo. Mas só vive uma profundidade com o Senhor aqueles que conseguem vencer as melhores justificativas. Aqueles que se dispõem a colocar o joelho no chão de verdade e acessar o céu. Porque o Senhor é uma fonte inesgotável. Ele derrama muito e Ele derrama sempre. Se me buscardes, me achareis. Ele não é um Deus de portas fechadas. Muitas coisas deixamos de viver porque a nossa carne não é disciplinada. Porque deixamos ela falar mais alto. A nossa vontade fala muito mais alto do que aquilo que é necessário ser feito. Porque dormimos em momentos importantes pelos olhos sobrecarregados. Você vai ver no versículo 43, que Jesus fala assim, os olhos deles estão pesados. Eles não acordaram porque seus olhos estavam pesados. Quando você vai ler esse texto em grego, pesado significa bário, que quer dizer sobrecarregado. Quer dizer pesado, quer dizer prostrado, desencorajado. Desencorajado, prostrado. Alguns teólogos acham
que era a tristeza que fazia esses homens dormirem ali no Getsemane tanto. Eu não sei. Mas eu sei que tem vezes que a tristeza nos para assim. Tem vezes que a decepção nos para assim. Tem vezes que os nossos olhos ficam tão sobrecarregados a ponto da gente não conseguir abri-lo quando Jesus nos chama. Às vezes é um negócio que a gente tenta há anos fazer dar certo e não prospera. Às vezes um relacionamento que a gente vai tentando e o negócio não vai para frente. Às vezes é um casamento, a relação com um filho, algo que talvez você ore há muitos anos. E por nunca avançar, por nunca sair do lugar, por não dar certo, os teus olhos ficam sobrecarregados, fica bário, pesado. Pesado e você para. Pesado e você cansa. Pesado e você fala assim, tem mais força. E não é um cansaço físico, mas é um cansaço na alma, sabe? Você fala assim, cansei, eu já oro tanto, há tantos anos por isso. Eu tenho tentado, tenho dado o meu melhor, mas não acontece, não muda, não transforma. E os teus olhos ficam pesados demais. Olhando esse texto, me lembra, no capítulo 21 de João, a pesca maravilhosa, a segunda, acho que é a primeira, na verdade. Onde os discípulos ficaram tentando pescar à madrugada e nada vinha. Nada vinha. Eu imagino o cansaço desses homens ao chegarem assim na terra. A madrugada inteira tentando, jogando, não vinha, jogando e não vinha, e nada muda, e nada acontece. E eu estou aqui no mesmo lugar e não tem diferença. E os dias passam e nada mudou. E as horas passam e não vem um peixe e nada acontece. Aí eles chegam na terra, encontram com Jesus e ele dá outra ordem. Joga ali no outro lado. Eles podiam ter falado, sinto muito. Eu estou exausto, eu estou cansado. Eu estou tentando há muito tempo. Eu estou tentando há muito tempo, Jesus. Mas as coisas não mudam, a situação continua a mesma. É o mesmo emprego, a mesma relação ruim. Meus filhos não voltaram, meu marido não muda, minha esposa continua a mesma coisa. Meu negócio não vai dar certo de novo. Novamente faltando pão na minha mesa, não estou conseguindo pagar as contas, eu estou cansado, Jesus, estou cansado. Eu tenho tentado, mas nada muda, Jesus. Mas não. Naquele momento eles resolveram obedecer. E eles jogaram a rede para o outro lado. E o que aconteceu, gente? Todo mundo conhece essa história. Muitos e muitos e muitos peixes. Mas depois de horas tentando, depois de uma madrugada se esforçando, talvez o que não deu certo ainda é apenas uma forma de Jesus te trazer para perto, te trazer para ainda mais próximo dele, para você obedecer e ouvir novas ordens. Não deixe os teus olhos prostrados e sobrecarregados. Às vezes são decepções com pessoas que a gente ama. E a gente fala, eu não quero mais nada, eu quero ficar quieta aqui no meu canto, deixa. Aí você vem domingo só para bater ponto, para falar que veio ou porque alguém te obrigou. E você fica ali dormindo, porque está cansado de tentar. Davi tem 3 anos, meu primeiro filho. E Davi ama uma festa.
Gente, quando eu falo para ele assim, filho, vai ter aniversário de fulano, ele já fica pensando, mamãe, tem brigadeiro? Vai ter bolo? Vai ter bola? Então ele já cria assim, uma expectativa de que vai ser a maior festa do mundo. É até perigoso, porque a gente chega só um bolinho, mas ele já pensa. E eu fui e falei para ele no dia anterior, falei assim, filho, vai ter a festa da tia Camis, que é uma ovelha nossa lá da igreja. Vai ser amanhã à noite. Vamos? Ele, vamos, mamãe. Vai ter bolo, vai ter brigadeiro. Aí ele começa a ficar super empolgado. Vamos, 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 vamos. Beleza. Chegou o dia seguinte, ele, mamãe, é hoje a festa da tia Camis? Eu falei, é hoje, filho. Vamos, vamos. E eu sei que ele saiu para brincar no parquinho, e ele foi na piscina, e ele foi no shopping, ele fez um monte de coisa com o pai. Brincou pra caramba. Chegou à tarde em casa, foi dormir. Falei, tá bom, vou deixar ele dormir um pouquinho. Quando chegar a hora de se arrumar para a festa, eu acordo ele. E ele foi lá e dormiu. Apagou. Aí eu cheguei, estava próximo, hora de ir. Falei, filho, acorda, é a festa da tia Camis, é agora, vamos lá. Se arruma. E ele virava para o outro lado. Eu, filho, a festa que você quer ir. Ele, ai, mamãe, deixa eu dormir, mamãe. E nada, não queria levantar de jeito nenhum. Fiquei alguns minutos tentando acordá-lo e nada. Falei, tá bom. Aí combinamos. Fê, você fica em casa e eu vou para a festa da Camis. Botei uma roupa, fui lá, cantamos parabéns, oramos por ela, demos uma palavra, foi uma bênção. Voltei para casa, dormi. No dia seguinte eu acordo, tá o meu filho ali prostrado na minha cama, olhando assim, oi, ô mãe, e a festa da tia Camis? Eu falei, filho, a festa foi ontem à noite. Ele, mas eu não fui. Eu falei, meu amor, eu tentei te acordar, você dormiu, você não queria acordar de jeito nenhum. Aí ele, poxa vida, mamãe, e saiu chateado. Nós somos assim. Nos sobrecarregamos com tantas coisas. Que o Senhor quer nos convidar para algo novo. O Senhor está falando, está gritando, está chamando, mas a gente está tão chateado. A gente está tão amargurado, a gente está tão triste, a gente está tão sobrecarregado que a gente não ouve Jesus nos chamar no Getsemane. Que a gente fica como Davi, deitado, dormindo e perde aquilo que era para ter vivido. Bário, sobrecarregado, desencorajado, frustrado. Por que dormimos em momentos importantes? Por que paralisamos? Terceiro e último motivo. Versículo 44 ao 46. Jesus pergunta, como é que vocês ainda dormem? Em outras versões, ainda dormem. Algumas dizem assim, pode dormir. Apatia espiritual. Esses homens que estavam com ele no Getsemane, gente, eram homens que viveram o ministério de Jesus, não assistiram só, eles participaram. Então eles viveram um nível de intimidade com Jesus magnífico, lindo. Eles dormiam e acordavam ao lado de Jesus. Então se tem uma coisa que eles conheciam, era Jesus. Como homens que conheciam ele tão bem, não conseguiam ver no rosto de Jesus a tristeza e a aflição. Como é que pode, sendo tão íntimo, não reconhecer a dor no rosto de Jesus? Isso é apatia. Não doía neles. Gente, você vai ver em outro evangelho que Jesus suava sangue nesse momento. Tamanha a aflição dele. Aqueles homens que passaram tanto tempo ao lado dele não conseguiam identificar aquela dor, ou se identificaram, porque afinal ele falou, eu estou triste. Não doeu neles, porque eles dormiram. Apático. O apático não sente mais. O apático não chora mais.
Eles estavam todos no mesmo ambiente físico, que era o Getsemane. Mas espiritualmente eles estavam em lugares muito diferentes. Enquanto Jesus estava ali entregando a sua vida em oração, você vai ver que quando eles acordam, Pedro pega uma espada e corta a orelha de Malco, corta a orelha do soldado romano. Enquanto um está entregando por amor, o outro está lá fazendo vingança. São ambientes completamente diferentes. Não adianta você estar no mesmo ambiente como uma igreja. Se você for um apático espiritual, você não vai sentir, você não vai ver o mover que está acontecendo. Você vai estar em outro clima, em outra cabeça, em outro lugar. Como esses aqui. E a apatia espiritual pega todo mundo, gente. Pega o mais santo de todos, pega. Há quanto tempo você não chora na presença de Deus? Porque eu vou te falar que quando Ele vem, quando sentimos a presença manifesta do Espírito dEle, que convence do pecado, do juízo, a gente chora. A gente compreende quão pequeno nós somos. Quando a glória dEle enche o lugar, não tem como. Há quanto tempo a presença dEle não te traz mais uma lágrima? Cantamos aqui no jardim de Deus. Estou no meu jardim, tranquei a porta, abri meu coração, reguei minhas raízes com minhas lágrimas, gotas de adoração. Há quanto tempo não nos emocionamos mais lendo a palavra de Deus? Há quanto tempo não saímos de um devocional falando: Ele me visitou. Como eu amo a presença e a palavra dEle. Porque, gente, infelizmente é muito fácil fazer a obra de Deus sem Deus. Eu preciso te dizer isso. Cuidado. Cuidado, porque Jesus fala assim: afasta-te de mim que eu não te conheço. Para quem? Para quem expulsou demônio. Para quem fez milagre. Mas, Senhor, em teu nome eu expulsei demônios, eu curei, eu fiz milagres. Afasta-te de mim que eu não te conheço, você que produz iniquidade. Se tem iniquidade, é porque não tinha tempo com Ele. Porque no tempo com Ele, Ele nos exorta, Ele nos transforma, Ele tira a nossa apatia, Ele tira a gente do lugar. No tempo com Ele, Ele transforma. Apáticos espirituais, que não conseguimos ficar num culto de 2 horas sem olhar o nosso Instagram, sem responder uma mensagem no Zap. Apáticos espirituais, que às vezes a gente entra na igreja e a gente começa a avaliar tudo. Olha, o ar-condicionado não estava tão bom hoje. O louvor, não sei se eu gostei. A palavra foi fraca. A gente entra no templo como se a gente estivesse entrando numa loja. Enquanto a gente foi chamado para cultuá-lo. O culto é a Ele. A gente podia estar sentado no chão. Não importa. Nós não entramos na igreja para ficar avaliando as coisas, mas para adorá-lo, para declarar o nosso amor, para tirar a nossa apatia. A palavra de Deus, que é viva e eficaz e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes, ela que penetra até ponto de dividir alma, espírito, juntas e medula, e julga os pensamentos e as intenções do coração. É essa palavra que
que a gente ouve todo domingo. Se essa palavra aqui não toca o teu coração a ponto de gerar uma transformação, o problema não é a palavra, me perdoa. O problema sou eu, o problema somos nós, apáticos. Ler a palavra de Deus não é só como ler um livro. O evangelho não é uma história contada e recontada para fazer, não, é poder de Deus. É viva. Se nós estamos semanalmente ouvindo isso aqui, semanalmente nós temos que nos transformar. Precisamos sair da apatia. Precisamos ouvir a palavra de Deus e falar: Senhor, é comigo, eu preciso mudar, me transforma. Senhor, sonda o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Se um cachorro pudesse ler a palavra de Deus, já era o suficiente para nos quebrantar. Porque não é o pregador, não sou eu, é Ele. É a palavra dEle. Não é sobre ter pregadores que falam muito bem, tem uma oratória maravilhosa. E eu não estou tirando o fato de ser bom você ser alguém que estuda tudo isso. Mas não é sobre essas habilidades. Que fosse a pessoa mais simples, que lesse isso aqui com muita dificuldade, tem que nos tocar, tem que gerar transformação, porque isso aqui não é um livro qualquer, isso é a palavra de Deus, isso é a palavra de Deus, isso é a palavra de Deus, isso é a palavra de Deus. Às vezes estamos apáticos e nem percebemos, estamos sonâmbulos. Sabe aquela pessoa que está dormindo, mas está andando, está fazendo as coisas? Sonâmbulos espirituais. Eu sei que Deus está falando com você como Ele falou comigo quando me deu essa palavra. Como Ele me despertou quando Ele me deu essa palavra. Você sabe exatamente a área da tua vida que precisa acordar. Sonâmbulos dormem por muitos motivos que a gente viu aqui. Mas como Jesus termina, gente, esse texto é a coisa mais linda do mundo. E Jesus termina esse momento antes de Judas chegar com os soldados. E ele fala assim: vamos, levantai-vos. Aquele que me traz está próximo. Quando você vai ler em grego esse texto, o levantar é eiriro, que também significa desperte. Desperte. Eiriro é chegada a hora. Desperte. Acorda. Acorda. Jesus fala: desperte. A apatia nos torna desleais a Cristo. E eu podia vir aqui essa manhã e falar uma palavra para você, onde você sairia daqui e falaria: ai, que palavra boa, parece que eu estou numa banheira quente, confortável. Saí aqui, ó, maravilhoso. Mas hoje o Senhor não me chamou para isso. Ele me chamou para ler o texto de Efésios para você. Desperta, tu que dormes, levanta dentre os mortos e brilha a luz de Cristo, e a luz de Cristo o iluminará. O Senhor me chamou hoje para falar o que Ele falou para mim há um tempo atrás. Desperta. Você acha que está acordada, Camila, mas você está dormindo. E eu vou voltar para buscar a minha noiva. E a palavra diz que Ele volta como um ladrão. Cuidado. Estamos acordados o suficiente para receber o amado da nossa alma, o nosso noivo, para as bodas do Cordeiro? Ou ainda dormimos?
Nessa manhã, Ele quer falar para você: desperta, tu que dormes. Desperta, porque tem mais para você. Levante-se dentre os mortos e a luz de Cristo o iluminará. Efésios 5,14. Essa manhã o Senhor te faz acordado. Falamos aqui de um Pedro adormecido, né? Mas eu queria pedir para você abrir a sua Bíblia agora em Atos, para a gente terminar. Você pode abrir no livro de Atos, no capítulo 2. Aliás, 3. Atos 3, versículo 6. Então Pedro lhe disse: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda. Um Pedro acordado fez alguém que não andava na porta do templo andar. Um Pedro acordado, desperto, é capaz disso. Deixa eu continuar com vocês. 2:41. Desse modo, os que acolheram a sua palavra foram batizados, e naquele dia juntaram-se a eles quase 3.000 pessoas. Um Pedro acordado abre a boca, prega o evangelho e 3.000 pessoas se convertem. Último, Atos 4:13. Observando a coragem de Pedro e de João, e percebendo que eram homens simples e sem erudição, eles se admiravam e reconheceram que eles haviam convivido com Jesus. Nesse momento, eles estavam no sinédrio, perante todos aqueles homens da lei. Um Pedro acordado é um Pedro ousado, cheio do Espírito, que prega para aqueles homens, inclusive aplicando o Salmo 118, o Antigo Testamento, falando de Jesus. Declarando Jesus com toda a coragem. Ele podia ter morrido ali, ele podia ter continuado preso. Não estava nem aí, porque ele estava acordado, ele estava cheio do Espírito. Ele estava vivendo propósito. Pregar e 3.000 se converterem. Viver um milagre no nome de Jesus. Falar para aqueles homens todos que tinham poder para matá-lo. Os que mataram Jesus, foi lá e pregou. E eles falaram: nossa, olha como ele fala com autoridade. Ficaram admirados e reconheceram: ah, esse aí caminhou com Jesus. Isso tudo é o que nós podemos viver quando estamos acordados. Quando ouvimos Jesus nos chamar. Quando abrimos mão das melhores justificativas e disciplinamos a carne. Quando abrimos mão das decepções e da tristeza da alma e do cansaço da alma. E declaramos: Jesus, eu quero acordar e eu quero continuar. Jesus, eu quero continuar, não importa o que eu passei, não importa o que não deu certo até agora. Eu sei que com o Senhor vai dar. Eu sei que vai chegar o momento em que eu vou chegar na praia e o Senhor vai me dar uma nova ordem e tudo vai mudar. Mas enquanto não muda, eu quero estar acordado com você. Eu quero estar desperto. Acordados, ninguém nos para. Faremos obras ainda maiores acordados. Acordados, Barra do Piraí inteiro se converte.
Acordados, pregamos com ousadia para o nosso vizinho, para quem for. Acordados, continuamos mesmo que aos nossos olhos tudo esteja fora do lugar, esteja difícil demais. A gente não desiste. Você pode abaixar a sua cabeça, fechar os seus olhos, eu quero orar com você. Em determinado momento da minha vida, essa palavra me confrontou muito e eu confesso para vocês que continua me confrontando. E eu sei que se foi essa palavra que o Senhor trouxe hoje para a segunda igreja batista de Barra do Piraí, é porque algumas pessoas aqui precisavam ouvir isso. Eu não sei a tua história, eu não sei o que você está passando, mas o Senhor sabe. O Senhor sabe o que está no seu coração. O Senhor sabe as aflições da sua alma. O Senhor sabe o que você já passou e talvez ninguém saiba. E você sabe o que precisa ser mudado. E enquanto o louvor está cantando aqui para vocês, eu quero que você ainda